Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1154 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Tudo isso nos ajuda demais a levar esse projeto mais longe. Nos avalia também com 5 estrelas no Spotify. Gente, isso faz uma diferença muito grande, porque isso mostra para a plataforma que o conteúdo é relevante e nós seremos bem mais distribuídos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. Já começamos com a tese de repercussão geral, que foi inserida na Constituição Federal, é o tema 1335 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: 1. Não incide taxa Selic prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição. 2. Durante o denominado período de graça, os valores inscritos em precatórios terão exclusivamente correção monetária nos termos decididos pelas ADIs 4357, questão de ordem do Distrito Federal, e 4425, questão de ordem do Distrito Federal também. Então vamos entender isso aqui, tá? Nós temos lá no artigo 100, parágrafo 5º, primeiro ponto, o artigo 100 traz a regra do precatório. Então, se a Fazenda Pública foi condenada a pagar algum determinado valor particular, como é que ela vai fazer? Ela vai pagar à vista? Vai depositar na conta? Não. Vai emitir um precatório, não é? E aí esse precatório vai ficar na fila até que vai chegar o dia dele ser pago. Lembrando, que nós temos a exceção ao regime de precatórios, que é de acordo com o valor da condenação. Então, se for condenação de pequeno valor, vai ser pagamento via RPV. E o que é pequeno valor? Gente, a nível federal é 60 salários mínimos, tá? A nível estadual e a nível municipal há diferenças. Então, a nível estadual, via de regra, é 40 e a nível municipal, 30. Mas as leis estaduais e municipais podem trazer valores diferentes. Certo, agora vamos para a regra, que é o precatório. Como é que funciona o pagamento do precatório? Aí, vamos ver aqui o artigo 100, parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Então, veja só, ganhei uma ação contra o Estado. O Estado tem que me pagar R$ 1 milhão. Essa sentença transitou em julgado, o precatório foi emitido e foi apresentado que dia? Foi apresentado dia 1º de abril de 2024. Então, gente, até quando o Estado pode me pagar sem que ele esteja em mora? Até, gente, o final do ano seguinte. Então, foi apresentado dia 1º de abril, então antes do dia 2 de abril. Dessa forma, ele vai ter até 31 de dezembro de 2025, do ano posterior, Então, para me pagar, é bom ser Estado, É muito bom ser Estado. E aí, só depois de 31 de dezembro de 2025 é que o Estado vai estar em mora comigo. Como é o nome desse período? Que vai aí de 2 de abril do ano até 31 de dezembro do ano subsequente. É o período de graça constitucional. Nesse período não há mora. Então, gente, vamos pensar assim. Se não há mora, justifica pagar juros de mora? Não, A conclusão é meio que automática. Se o Estado não está em mora, o Estado não vai pagar juros de mora referente a esse período.
Depois desse período, né, claro, ele vai sim pagar juros de mora. Sobre esse tema, súmula vinculante 17. Durante o período previsto no parágrafo 5º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que neles sejam pagos. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, e atualização monetária? Gente, atualização monetária tem, né? Também não é brincadeira não, né? Tem que pelo menos atualizar. Então, o próprio dispositivo da Constituição, artigo 100, parágrafo 5º, traz isso, que nesse período é necessário, ao final, atualizar monetariamente. Então, atualiza monetariamente até 31/12 do ano subsequente à apresentação, desde que tenha sido apresentado antes do dia 2 de abril, e posteriormente, né, a 31 de dezembro do ano subsequente, aí começa a aplicar juros e correção monetária. E aí, agora vamos aprofundar um pouquinho. Gente, e qual é a taxa? Como é que se faz isso? Hoje nós temos, né, muito consolidado no direito que a taxa que se aplica para correção monetária e juros é a taxa Selic. Então, se entende, né, que a Selic ela abrange juros mais correção monetária. Então, nesse período que vai da data da apresentação, desde que sempre, né, sempre que eu falo data da apresentação antes de 2 de abril, até 31 de dezembro do ano seguinte, corrige apenas pela inflação. Depois disso, você aplica Selic, né? Então, se pagar 10 anos depois, é 10 anos aplicando Selic, mas desde 31 de dezembro do ano subsequente à apresentação, tá bom? Então, como é que ficou o tema? Não incide a taxa Selic prevista no artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021, no prazo constitucional de pagamento de precatórios do artigo 100, parágrafo 5º da Constituição. 2. Durante o denominado período de graça, os valores escritos em precatório terão exclusivamente correção monetária nos termos decididos na ADI 5347, questão de ordem do DF, e 4425, questão de ordem também do DF. Próximo julgado, inserido também na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processo penal, norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e fixa a hipótese de inafiançabilidade do delito. Gente, acontece cada coisa nessas assembleias legislativas estaduais que não justifica, né? Porque, veja só, eu já vi, e vi mesmo, né? Eu tive acesso à legislação, lei de município muito pequeno do interior, que a lei municipal revogava artigo da Constituição Federal. Aí você pensa, que loucura. É loucura mesmo, mas você justifica, porque justifica alguma medida, né? Que é um municípiozinho muito pequeno, do interior. Mas, enfim, como é que você justifica que uma Assembleia Legislativa Estadual está legislando, criando crime? Né? Então, a Lei 22.978 de 2024 do Estado de Goiás trouxe crimes. Né? Então, por exemplo, provocar incêndio em floresta, reclusão de 4 a 7 anos e multa. Ah, professor, então quer dizer que não é para ser crime? Não, é claro que é, e é crime, né? Tem legislação federal nesse sentido. Mas, gente, Estado não pode legislar sobre direito penal. Está lá no artigo 22, inciso 1, compete privativamente à União legislar sobre direito penal, direito processual, civil, comercial, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, dentre esses está lá, né, direito penal e processual penal. E a lei do Estado de Goiás simplesmente trouxe crimes e ainda diz que esse crime criado aqui por essa lei é inafiançável. Gente, erro crasso, né? Erro assim banal. Não era para uma Assembleia Legislativa Estadual que tem uma estrutura de um Estado rico, como o Estado de Goiás, votar esse tipo de lei. Faz vergonha, né? Às vezes faz vergonha o nível do nosso poder legislativo, desculpem o desabafo. Mas é isso. Então, se um dia vocês virem
uma legislação estadual trazendo crime, de fato se trata de uma legislação formalmente inconstitucional, tá? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, norma estadual que cria responsabilização penal para a conduta de causar incêndio em florestas, matas e demais formas de vegetação no âmbito local e fixa a hipótese de inafiançabilidade ao delito. Próximo julgado foi inserido também na Constituição Federal destaque da seguinte forma: o STF deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de lei estadual impugnada que fixa aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas em âmbito de seu território as seguintes vedações: 1. Receber auxílio e benefícios de programas sociais do Estado. 2. Tomar posse em cargo público de confiança. 3. Contratar com o poder público estadual. Nos termos da decisão, a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, bem como sobre normas gerais de licitação e contratação pública. Gente, então, vamos lá. Temos aqui a Lei 12.430 de 2024 do Estado do Mato Grosso. Essa lei trata da situação de pessoas que estão cometendo crimes previstos no Código Penal. Que crimes seriam esses? Os crimes de violação de domicílio e o esbulho possessório. Por que eu estou começando falando isso? Porque esse é o ponto principal do julgado, sabe? Porque, veja só, trata de pessoas que estão ocupando ilegalmente terras. E aí, explicitamente, o artigo 1º dessa lei estadual traz a referência ao cometimento desses dois crimes. E aí, basicamente, o que essa lei traz? Ela traz situações que serão aplicadas a essas pessoas que estão ocupando ilegalmente essas propriedades privadas, urbanas ou rurais. Em outras palavras, para que fique claro o motivo de ter sido julgado inconstitucional. Essa legislação diz assim, olha, se você estiver cometendo o crime de violação de domicílio ou de esbulho possessório, a você serão aplicadas as seguintes sanções. Você não vai poder receber benefício social do Estado do Mato Grosso, você não pode tomar posse em cargo público de confiança e você não pode contratar com o poder público estadual. Visto dessa forma, gente, pensando assim, olha, está trazendo algo, uma sanção que vai ser aplicada a quem está cometendo um crime. Isso aqui fica um pouco mais claro que é inconstitucional? Fica, não é? É muito diferente daquela situação do julgado que a gente acabou de comentar, que ali foi um erro crasso, esdrúxulo, né? Ali criou-se um crime. Aqui não, aqui é uma legislação que de fato está viciada por uma inconstitucionalidade, mas que é algo um pouco mais técnico, né? Um pouco mais difícil de perceber, já que é necessário se atentar que há aqui uma previsão que é de direito penal, né? Está trazendo como se fosse penas secundárias a essas pessoas que estão cometendo crimes. Então, de fato, se trata de uma legislação formalmente inconstitucional. Motivo primeiro é legislar sobre direito penal e o segundo é que legisla também sobre contratos e licitações públicas, já que proíbe também esses indivíduos de contratar com o poder público estadual. Ok? Ok, gente. Então, como é que ficou aqui o destaque? Lembrando, né? Aqui foi tão somente uma medida cautelar que foi deferida, tá bom? Então, não teve julgado definitivo ainda. Portanto, como é que ficou o destaque? O STF deferiu medida cautelar para suspender os efeitos de lei estadual impugnada que fixa aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito do seu território as seguintes vedações: receber auxílio e benefícios de programas sociais do Estado, tomar posse em cargo público de confiança e contratar com o poder público estadual. Nos termos da decisão, a lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, bem como normas gerais de licitação e contratação pública. Amigos, antes de seguir em frente, vou fazer aquele convite muito especial para você que já nos acompanha
mas que ainda não é nosso assinante, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos conteúdos e a mais de 100 planos de leitura, inclusive planos focados nos editais que acabaram de ser publicados. Então vem fazer parte, tudo que você precisa para um estudo totalmente atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, que vai ser um baita diferencial para a sua aprovação, eu tenho certeza, e que já está de Black Friday, tá? Então vai passar o mês de novembro inteiro de Black Friday, de forma que você, ao adquirir o Clube da Lei, vai levar também gratuitamente o Mapa do Aprovado, que é um curso que te ensina a estudar. São 10 aulas, em que nessas 10 aulas você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, no seu objetivo, com muita autonomia e estratégia. Então esse curso custaria R$ 257, está de graça para você ao adquirir o Mapa do Aprovado, o que dá, gente, um desconto muito grande, já que o Clube da Lei parcelado sai em torno ali de R$ 30 por mês. Então, um valor super acessível para você. E, gente, agora também estamos com parcerias com professores, mentores que trabalham, dando esse atendimento individualizado para concurseiros. Então, se você é professor ou é mentor, conversa com a gente que nós podemos lhe fornecer esse material que vai sair muito mais acessível para você e para os seus alunos e vai ajudar a organizar de uma forma muito mais simples esses estudos. Então, se você também faz mentoria com algum professor, já conversa com ele para ele conversar com a gente, que nós vamos levar essa proposta muito legal também para dentro dessas mentorias. E por último, gente, vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que é mais fácil do que você imagina publicar aquele livro e que pode ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. Seguindo em frente, próximo julgado inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional norma estadual que prevê a participação conjunta de agentes públicos e pessoas jurídicas de direito privado na gestão administrativa do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais, composto por recursos públicos. Então, gente, primeiro ponto para entender esse julgado é entender qual é a natureza dos serviços notariais e de registro. Esses serviços são exercidos a título privado por delegação do poder público, mediante uma remuneração que decorre de pagamento de emolumentos. Então, veja só, é um serviço que é exercido em caráter privado por delegação do poder público e que a remuneração se dá através de emolumentos. E aí, lá no estado do Paraná, a Lei 13.228 de 2001 criou o FUNARPEM, que é exatamente esse Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais. Mas por que esse fundo? Porque nesses cartórios de registro civil de pessoas naturais há muitos atos que são gratuitos, principalmente registro de nascimento e certidão de óbito. E aí, gente, como nós temos um serviço que é exercido em caráter privado, é necessário que haja viabilidade financeira. E aí esse fundo vem exatamente para tentar equalizar essa situação. Porque muitas vezes nós temos aquela cabeça de que cartório dá muito dinheiro. Mas, gente, tem cartórios que de fato são minas de ouro, dão dinheiro demais. Mas tem muito cartório pequeno pelo país, em cidade pequena, que basicamente tem ali uma movimentação muito pequena e que eu imagino que seja cada vez menor hoje com a informatização, já que hoje é menos comum ter que autenticar documento, reconhecer firma, já que nós temos muitos recursos de assinatura digital. E nós temos também alguns serviços que são gratuitos. Então, você vê, por exemplo, um cartório pequeno de interior que trata de registro civil de pessoa natural, esse cartório vai emitir muita certidão de nascimento e de óbito. E aí, de fato, é necessário que haja algum tipo de contraprestação para que esse serviço continue sendo prestado, porque senão o cartório vai, infelizmente, muitas vezes fechar.
Então, assim, a constitucionalidade do fundo nem está sendo debatida não, tá? Isso daí, constitucional, tudo certo. O que está sendo debatido aqui? É a administração desse fundo, porque a lei trouxe uma participação conjunta de agentes públicos e pessoas jurídicas de direito privado na gestão desse fundo de apoio. E aí, esse ponto aqui, ele é constitucional? É possível que haja essa gestão compartilhada, não só de entes públicos, como também dessas entidades privadas que são representativas da categoria profissional? Gente, constitucional demais, tá? Não só constitucional, como eu diria que é muito republicano, é algo que traz uma representatividade, porque, com certeza, essas entidades que são representativas da categoria, elas têm muito a dizer em relação aos interesses da categoria. Então, o STF entendeu que se trata, sim, de uma lei constitucional. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional, norma estadual que prevê a participação conjunta de agentes públicos e pessoas jurídicas de direito privado na gestão administrativa do Fundo de Apoio ao Registro Civil de Pessoas Naturais, composto por recursos públicos. E, gente, o último julgado do dia, o informativo de hoje, até que não foi tão grande, né? Informativo pequenininho, foi inserido na Constituição Federal e foi uma tese que foi fixada na ADC 86 e na ADI 7342. A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS, prevista no artigo 1º do Decreto 8426 de 2015, repristinado pelo Decreto 11374 de 2023, não está sujeita à anterioridade nonagesimal. Aí você escuta um destaque desse e pensa, égua, numa hora dessa, o que isso quer dizer, pelo amor? Professor, não entendi, foi nada. Explique isso aí bem direitinho, porque só de ler isso aí é mesmo que ler grego. E é mesmo, né? Ler um negócio desse assim até assusta. Mas, gente, acredita que isso aqui até que é bem simples. Isso aqui tem um contexto. É bom quando tem fofoca, né? Porque acaba que ajuda a gente a assimilar melhor aquilo que está acontecendo. Então, gente, primeiro ponto, vamos só aqui recapitular esse tal do princípio da anterioridade. Porque quando nós conversamos sobre direito tributário, temos que pensar, em primeiro lugar, que a lei que majora ou institui tributo, ela não pode ser cobrada no mesmo exercício, tem que ser somente quando no exercício posterior. Mas não basta isso, também tem a anterioridade nonagesimal. Porque imagina, por exemplo, que vem a nova lei no dia 31 de dezembro de 2023. 1º de janeiro de 2024 já vai poder ser cobrado? Isso daí era mesmo que ferir de morte o princípio da anterioridade. Então também existe a anterioridade nonagesimal, que diz que tem que ter pelo menos 90 dias entre a data da publicação da lei, não é, e a data do início da possibilidade de cobrança desse novo tributo ou desse tributo majorado. Existem exceções aos dois princípios, não vamos entrar nesse tipo de detalhe, mas está tudo lá nos nossos materiais escritos. Não nesse informativo específico, mas temos nas nossas leis integradas tudo isso muito bem detalhadinho, essas exceções e por aí vai, tá? Então agora já sabemos sobre esse tal desse princípio da anterioridade nonagesimal. Agora vamos entender o contexto. Basicamente, o decreto 8425 de 2015 estabeleceu determinadas alíquotas de PIS e COFINS. Beleza. Aí vocês lembram o que teve lá em 2022, né? Teve eleição. E o presidente, que até então estava em exercício, perdeu. E aí o que acontece? No dia 30 de dezembro de 2022, o presidente, que então estava em exercício, fez o quê? Ele editou um decreto que simplesmente reduzia muito essas alíquotas de PIS, PASEP e COFINS a partir de 1º de janeiro de 2023. Ou seja, ele deixou uma bomba armada ali para o novo presidente que ia assumir. Ele disse, olha, a partir do dia que você assumir, essas alíquotas aqui vão estar bem reduzidas. Isso vai implicar, então, em quê? Em uma perda significativa de arrecadação
para o novo governo. Então deixou a bomba armada, né? 2 dias antes da sucessão. Mas aí, gente, o novo governo assumiu e a primeira coisa que ele fez foi o quê? 1º de janeiro de 2023. Assumiu, já editou um novo decreto que revogava o decreto que foi editado pelo presidente anterior 2 dias antes e repristinava aquele lá de 2015 que tinha determinadas alíquotas de PIS, PASEP e COFINS. Então, essa é a fofoca por trás disso tudo, tá? Foi uma bomba deixada pelo governo Bolsonaro para o governo Lula. Quando Lula assumiu, no primeiro dia de governo, que era o dia que entrava em vigor aquele decreto, ele já simplesmente revogou e repristinou o anterior. Aí vem um debate tributário, mas espera aí. Repristinou o decreto de 2015, mas não vai ter que obedecer à anterioridade nonagesimal? Nós não estamos tendo aqui, de alguma forma, um aumento de tributo? Gente, entendeu-se que não. Por quê? Porque, na verdade, esse decreto que foi editado em 30 de dezembro de 2022, reduzindo a alíquota, ele não chegou a entrar em vigor, já que ele entrava em vigor em 1º de janeiro de 2023, e a primeira coisa que o presidente Lula fez quando assumiu foi revogar esse decreto e repristinar o anterior. Então, entendeu-se que não houve aqui nenhuma quebra de previsibilidade, que na verdade esse decreto que havia sido revogado nunca foi de fato, né? Porque no dia que ele seria revogado, o decreto revogador já foi esse sim revogado e o antigo repristinado. Então, não havia necessidade de atender a qualquer princípio de anterioridade, seja anterioridade de exercício ou nonagesimal. Ok? Ok, gente. É muito importante entender o contexto, né? Porque, na verdade mesmo, isso aqui foi uma bomba que foi deixada armada para o novo governo. E, gente, pelo amor de Deus, independentemente de orientação política, tá? Não estou falando aqui de candidato A ou B, não. Mas eu acho que fica muito claro quando você entende o contexto. Por isso que é bom falar. E isso, com certeza, também pesa, não é? Já que, de fato, é muito estranho um presidente que está saindo, 2 dias antes de sair, reduzir tributo a partir do primeiro dia do mandato do presidente seguinte. Tá estranho, né? E aí, o presidente seguinte foi muito hábil nesse ponto de perceber isso, que, claro, né, não foi difícil perceber, e já editar ali no primeiro dia também do seu governo um novo decreto revogando aquele anterior. Então, como é que ficaram as teses fixadas na ADC 84 e ADI 7342? A incidência das alíquotas de 0,65% e 4% da contribuição ao PIS e da COFINS, prevista no artigo 1º do Decreto 8426 de 2015, repristinado pelo Decreto 11374 de 2023, não está sujeita à anterioridade nonagesimal. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito a você que ouviu até o final e vou fazer aquele convite, se você gostou mesmo, deixa aquele like, compartilha com aquele amigo que gosta desse tipo de conteúdo, envia naquele grupo cheio de concurseiro que eu sei que você tem no WhatsApp. Tudo isso ajuda muito, você não faz ideia do quanto. Fortalece muito esse projeto e eu te agradeço demais, demais mesmo. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.